Todo problema envolvendo osciladores acoplados, todo problema é tal que eu posso sempre encontrar um conjunto de coordenadas, ditas coordenadas normais, de tal forma que essas coordenadas são combinações lineares das coordenadas x1 e x2. Eu tendo em vista que eu tenho dois osciladores acoplados, eu devo introduzir duas coordenadas novas, que são relacionadas às coordenadas x1 e x2 por meio de uma relação linear. De forma que eu escrevo Q1 igual a 1, x1 mais A2, x2, né? E Q2 igual a B1, x1 mais B2, x2. De tal forma, esta escolha é feita de tal forma que, em termos das coordenadas Q1 e Q2, as equações se tornam simples, desacopladas. Isso é sempre possível. É sempre possível. Ou seja, é possível encontrar esses coeficientes A1, A2, B1 e B2 de tal forma que as equações que eu tenho se reduzem a equações desta forma aqui, onde Q1 e Q2 descrevem movimentos harmônicos simples. Isso é sempre possível. Estas frequências aqui, essas frequências são conhecidas como frequências normais. Nós estudamos um exemplo no qual uma dessas frequências era igual a zero, na realidade. Era um movimento de translação do centro de massa. Mas, em geral, como nesse caso que acabamos de estudar, essas frequências são diferentes de zero. E essas frequências são conhecidas como frequências normais. E estas coordenadas, né, são as coordenadas ditas normais. Vamos voltar, então, para ilustrar o que acabamos de dizer com esse exemplo que acabamos de resolver. Eu tenho 3 molas com constantes elásticas iguais e 2 osciladores, 2 partículas, com massas iguais, para simplificar. A energia potencial é dada sob esta forma. A equação de movimento para uma delas tem esta expressão, m vezes d2x1 dt2 igual a menos 2kx1 mais kx2, e a equação para outra é m vezes d2x2 dt2 igual a menos 2 vezes kx2 mais kx1. Agora, vamos lá. Quais são as coordenadas normais? As coordenadas normais, nós já obtivemos isto antes. As coordenadas normais são Q1 igual a x1 mais x2 sobre 2 e Q2 igual a x1 menos x2 sobre 2. Né? Veja-se que, nesse caso, A1 é igual a meio, A2 é igual a meio, B1 é igual a meio, mais B2 é igual a menos meio, nesse exemplo que consideramos aqui. Né? E é sempre possível encontrar essa combinação. Nesse caso aqui, a combinação é simples, de forma que as coordenadas normais são, nesse caso, Q1 igual a x1 mais x2 sobre 2, e Q2, a outra coordenada normal, é igual a x1 menos x2 sobre 2. Ora, já deduzimos isso.
a equação para Q1 e para Q2 são simples. Descrevem osciladores harmônicos simples. Q1 e Q2. D2Q1 dt2 igual a menos ômega 0 Q1. Veja-se que aqui, portanto, uma frequência normal é ômega 0. Então, essa é a frequência normal, uma delas. Essa é a frequência normal. A outra, né, é raiz de 3, porque aqui aparece 3, raiz de 3 ômega 0. Então, eu tenho duas frequências normais. Essa aqui é a outra frequência normal, né? Tenho esta e tenho esta aqui, duas frequências normais, né? Bom, agora resta entender o conceito de modos normais. Modos normais de oscilação. Na verdade, não são modos normais, são modos bastante anormais, mas acontece. O que são os modos normais? Você tem modos de oscilação no qual o sistema, formado por dois osciladores, oscila com uma frequência só. E a frequência é a frequência normal, ou uma frequência ou a outra normal. Mas, no caso dos modos normais, o sistema é colocado para oscilar de tal forma que a frequência de oscilação é uma das duas frequências normais de oscilação. Duas frequências, portanto, ditas normais, frequências de oscilação. Muito bem. Como é que eu consigo essa mágica, né? O sistema oscilar com uma dessas duas frequências. Ora, vamos agora voltar para a questão, né, de como a gente pode escrever x1 em função de Q1 e Q2. No caso geral, eu tenho que x1 é igual a C1, Q1 mais C2, Q2. E x2 é D1, Q1 mais D2, Q2. Que eu obtenho invertendo essas equações aqui, escrevendo x1 em função de Q1 e Q2 e x2 em função de Q1 e Q2. Então, esse aqui é o caso geral, né? Veja-se que no caso nosso aqui, aquele caso que estudamos antes, o que nós encontramos é que x1 é igual a Q1 mais Q2 e x2 é igual a Q1 menos Q2. Ora, como é possível fazer com que o sistema oscile, né, com uma frequência só? Nós já descobrimos que a solução mais geral envolve as duas, mas pode acontecer. São os modos normais. O que acontece nos modos normais é que a gente faz ou Q1 igual a zero. Se eu fizer Q1 igual a zero, vamos ver quando isso é possível. Se eu fizer Q1 igual a zero, então x1 envolve só Q2. E, portanto, x1 oscila com a segunda frequência normal. Ou posso fazer Q2 igual a zero. Se eu fizer Q2 igual a zero, oscila com a frequência do primeiro modo. Ou seja, eu posso fazer C1, ou melhor, eu posso fazer Q1 igual a zero ou fazer Q2 igual a zero. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui? Se eu fizer Q2 igual a zero, x1 é igual a Q1 e x2 é igual a Q1. Oscila com a primeira frequência. Então, o que acontece, né, nesse caso? Para eu fazer Q2 igual a zero, observe-se que
para eu fazer Q2 igual a zero, eu tenho que tomar x1 igual a x2. Ou seja, isso é possível. Eu considero o caso em que x1 é igual a x2. x1 é igual a x2. Com isso, essa mola não fica distendida. Isso é possível, é claro, que em circunstâncias muito especiais. Mas, de qualquer maneira, se eu tomar x1 igual a x2, o movimento oscilatório há de ser assim. Há de ser assim, sem alterar essa distância entre elas. Sem alterar. x1 igual a x2, x1 igual a x2. Oscila assim. Esse é um modo curioso, é um modo normal de oscilação, apesar de ser anormal. x1 igual a x2. E, nesse caso, oscilam com que frequência? Com a frequência ômega zero, que é igual, ômega zero, é igual a raiz quadrada de K sobre M. Ora, o que significa isso? Nós praticamente eliminamos essa mola, e esta aqui oscila por conta desta mola, e essa outra oscila por conta dessa mola. Essa mola tem constante elástica K, K sobre M é igual a ômega zero ao quadrado. A segunda possibilidade é a gente fazer Q1 igual a zero. Q1 igual a zero. Isso é possível. Um movimento no qual Q1 seja igual a zero. Se Q1 é igual a zero, agora a situação é diferente dessa. Eu tenho aqui x1 igual a Q2, e x2 é igual a menos Q2. Mas essa é uma outra possibilidade, é um outro modo normal de oscilação. x1 igual a Q2, né? E x2, né, igual a menos Q2. Portanto, neste caso, x1 é igual, se eu quiser fazer Q1 igual a zero, então isto aqui é equivalente a fazer x1 igual a menos x2. Q1 igual a zero, eu tenho x1 igual a menos x2. Ou seja, é uma oscilação do tipo sanfona perfeita, né? Sanfona perfeita. Elas duas vão para cá, vão e voltam, de tal maneira que x1 é sempre igual a menos x2. Nessas circunstâncias, elas oscilam, as duas oscilam com a mesma frequência. E nesse caso, a frequência é ômega é igual a raiz de 3 vezes ômega zero. Ou seja, é possível, sim, fazer com que as duas oscilem com a mesma frequência. Estamos falando aqui dos modos normais de oscilação. Mas esses modos normais de oscilação só são possíveis mediante determinadas circunstâncias. E as circunstâncias são Q1 igual a zero e Q2 igual a zero. Quando a gente faz uma das coordenadas normais iguais a zero. Mas são situações perfeitamente reprodutíveis. Cada uma delas oscila com uma frequência bem definida. Esse não é o caso geral, mas de qualquer maneira é uma situação interessante.